pastor me incumbiu de trazer a mensagem nessa noite. Me sinto honrado, como sempre, né? É uma honra trazer a palavra do Senhor, qualquer culto. Mas no domingo é uma responsabilidade maior, né? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo 6, verso 12. Verso 12. Enquanto você abre a palavra de Deus, olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e pergunte para ela, assim, com todo o carinho do mundo: como é que está o teu termômetro aí com a presença de Deus? Como é que está a chama pela presença de Jesus? Pergunta, irmão. Fala em voz alta para o irmão ouvir, senão ele não ouve, não. Amém? Como é que está? Eu pergunto para você, então. Como é que está a tua chama pelo Senhor? A Jéssica, quando subiu aqui para fazer um momento de dízimos e ofertas, nem sabia que era ela que ia subir. Como sempre acontece essas coisas, né? Deus direcionando, Deus nos dando o mesmo espírito, a mesma visão, a mesma direção. E quando ela falou ali da noiva, a gente como noiva, né? Às vezes a gente vem para a igreja e a gente canta, como ela falou, né? Às vezes a gente está cantando porque a gente sabe a letra da canção, mas a gente está cantando realmente a gente está sentindo isso para cantar, né? Falar realmente, eu sou a noiva do Senhor. Mas você se sente a noiva de Jesus? Quantos se sentem a noiva de Jesus? Quantos casados nós temos nessa noite? Tem bastante casado. Quem namora? Quem está namorando? Levanta a mão. Misericórdia, pastor, vamos começar a orar aí para... Tem muito pouca gente namorando aí. Quem é solteiro? A gente tem que orar mesmo. Vamos começar a orar, fazer alguma coisa, né? Para você começar a namorar ou casar. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Com essas perguntas, né? Quando a gente está namorando, a gente sente uma paixão muito grande pela nossa namorada, né? Os esposos aí, pela esposa, quando estão namorando, quando estão noivando, e eu espero, né? Nesse exato momento também, né? Tem que estar igual. Mas a gente sabe que quando a gente começa a namorar, tem uma paixão envolvida. Não é verdade? Gente do céu, eu já fiz tanta coisa por causa da minha esposa quando a gente namorava, né? Coisas que eu fico pensando assim, nossa, eu fiz isso realmente, né? Porque há uma paixão muito grande, há uma entrega muito grande de nós para outra pessoa. E a mesma coisa tem que ser com Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente está naquela fase de namoro, vamos dizer assim, de noivado, a gente se entrega por completo, a gente faz coisas que muitos acham até loucura, pensam até que é loucura, né? Mas a gente se entrega por completo. A gente fala de Jesus para as pessoas, a gente fala de Jesus para as plantinhas, a gente fala de Jesus para o cachorrinho, para o gatinho. A gente fala de Jesus para todo mundo, porque a gente está naquela paixão, a gente está naquele primeiro amor, como a Bíblia fala lá em Apocalipse, né? O primeiro amor, para a gente voltar às práticas do primeiro amor. E isso me levou a pensar que a gente precisa refletir hoje. Como é que está essa chama por Jesus? Como é que está essa paixão por Jesus? Eu lembro que logo que eu aceitei Jesus, havia um movimento daquela adoração extravagante. No início da adoração extravagante. E eu lembro que eu via aquelas pessoas adorando o Senhor com paixão mesmo, assim, se entregando de corpo, alma, espírito, com tudo que tinha. E eu achava aquilo, às vezes, além da conta. Falando, nossa, não precisa disso. Por que isso? Por que chorar desse jeito? Por que se jogar no chão desse jeito? Mas realmente pelo fato de que a gente, quando a gente está apaixonado, a gente se entrega de uma maneira que a gente não consegue explicar.
é mais forte do que a gente. Quando a gente reconhece que a gente está apaixonado por Jesus, a gente não consegue se controlar, vamos dizer assim. Ontem a gente teve uma reunião aqui, um workshop aqui com louvor, e eu comentei sobre como se portar aqui, né, na plataforma, e eu comentei sobre a minha esposa. Eu gosto tanto quando a Help está no back ali, no louvor, porque ela dança, ela mexe os braços, ela abraça Jesus no ar, tipo, faz essas coisas, sabe? E a Letícia também faz isso, né, Letícia? Por quê? Porque a gente vê uma paixão ali, uma entrega por Jesus. E eu queria perguntar para você nessa noite, como é que está essa chama, essa paixão por Jesus? Você tem se importado como a verdadeira noiva do Senhor? Você tem vivido como a noiva do Senhor? Você tem desejado realmente o retorno de Jesus? Porque a gente sabe que a música, ela consegue nos envolver. Ela consegue penetrar em nós, no nosso coração. E no momento ali do mover, às vezes a gente canta, como a Jéssica falou, a gente canta, mas da boca para fora, a gente não está se entregando realmente. A gente está levantando a mão porque o ministro está pedindo para levantar a mão. A gente está olhando para o irmão do lado para falar alguma coisa, porque o pastor, o ministro de louvor está pedindo para a gente falar. Mas quantas vezes você chegou na igreja e você sentiu, você percebeu Deus falar com você, para você falar, entregar algo para alguém, e você falou, isso é coisa da minha cabeça. Isso é bobagem. E você acabou deixando passar e não entregou. Mas você percebeu naquele momento que Deus levantou outra pessoa para falar com aquela pessoa que Deus tinha falado para você falar. Algumas vezes aconteceu isso comigo. Mas sabe por que a gente acha que é bobagem, ou acha que é coisa da nossa cabeça? É porque a gente já não ama Jesus como antes. É porque a gente não se entrega a Jesus como antes. A gente não se rende à presença da maneira como antes. Eu lembro de uma situação, e isso é só a introdução, eu lembro que eu fui numa igreja, fui convidado para tocar para um pastor que é rapper, e eu tocava violão para ele. Eu achava legal a harmonia que a gente tinha, assim, de rapper com violão, assim, eu tocando violão. Eu lembro que a gente chegou na igreja, que a gente foi convidado, foi até no Capão do Imbu, se não me engano. E a gente estava ensaiando, e os jovens, era culto de jovens, e os jovens começaram a chegar na igreja. Começaram a chegar, tal, sentar no banco, tal. De repente, no meio da nossa passagem de som, os jovens começaram a vir para frente. Ninguém chamou, eu até estranhei. Os jovens começaram a vir para frente ali. Gente do céu. O culto começou na passagem de som. Aqueles jovens começaram a se render de uma maneira que nos constrangeu. Eu até me arrepia de lembrar disso, de falar isso. Os jovens começaram a se render de uma maneira, de se derramar na presença de Jesus, de uma maneira que nos constrangeu ao ponto da gente entrar naquilo e esquecemos da passagem de som, e foi dali, a gente começou dali até o final do culto. Então essas coisas a gente percebe qual a diferença daqueles que são apaixonados, se entregam, se rendem realmente a Jesus, e aqueles que cantam da boca para fora, oram da boca para fora. Mas nessa noite isso vai mudar. Amém? Você crê nisso? Levítico, capítulo 6, verso 12 ao 13. Fala assim a palavra do Senhor, versão NVI. Quer dizer, não sei se é a versão NVI ali, mas não tem problema se não for. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. A gente vê aqui nesse texto que o sacerdote ali, quem cuidava do altar, era responsável por não deixar aquele fogo apagar.
Repita comigo assim: eu não vou deixar o fogo apagar. E depois de toda essa introdução que eu dei para você, você pode se perguntar, tá, mas como é que eu mantenho essa chama acesa? Como é que eu mantenho essa paixão? Porque a gente sabe, irmãos, que as lutas vêm, as dificuldades vêm, a nossa vida, você pode perceber, do momento que você aceita Jesus, você nasce de novo. A palavra de Deus fala isso, que a gente nasce de novo, né? Então ali há uma caminhada, um crescimento, um amadurecimento de novo, tal. Mas você já percebeu que às vezes quando a gente começa a amadurecer, de forma errada, é claro, né? Mas quando a gente começa a ficar mais velho no Evangelho, a gente começa a ficar mais duro? Já percebeu isso? A gente começa a ficar mais frio. Não é mais como antes. Tem o fogo, mas o fogo está lá, tipo aquela chama pequena, aquela brasa pequena, e que a gente não abastece, a gente não deixa ela crescer, não abastece ela para ela crescer, para esse fogo queimar mais forte. Então, como é que eu posso fazer com que esse fogo não se apague, ou pelo menos que ele permaneça aceso? Eu queria ler com você Salmos 119:105, que fala assim: ela é como uma lâmpada que guia os nossos passos. Naquela versão ali, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. O que isso significa? Que eu tenho que alimentar esse fogo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o combustível da fé. Diga assim: a palavra do Senhor é o combustível da fé. A palavra do Senhor é o combustível para essa chama. Ore constantemente. Nós temos aqui, a primeira semana de todo mês, nós temos aqui a oração. E, gente, pasmem vocês como igreja. É uma semana que tem menos pessoas na igreja. Porque a igreja tem perdido a essência da oração. A gente ora 10 minutos e acha que está orando. Mas 10 minutos de oração, talvez nem chegue no trono. Talvez o Senhor nem chegue no Senhor. Porque nos 10 primeiros minutos, ou nos 30 primeiros minutos, você está falando de você para Deus ainda. Mas quando você começa a orar, a praticar a oração, e que você começa a orar 1 hora, 2 horas, você vai terminar, você esqueceu de você. Você nem lembra de você mais. Sabe por quê? Porque você está queimando por Jesus. Você está queimando pela palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem para você. Você entende que a oração, ela é, eu não vou dizer obrigatória, porque quando a gente fala obrigatória, às vezes a gente não gosta de fazer as coisas por obrigação, né? Mas, gente, a oração, ela é inevitável para um crente. Não tem como ser crente e não orar. Não tem como, né? Um exemplo simples que muitos já falaram e que eu repito para você, só para lembrar você. Você moraria numa casa onde ninguém fala com você? Você casado aí, você filho, olha para o teu pai, para a tua mãe que está do teu lado aí, para o teu esposo, para a tua esposa. Você fica sem falar com eles? Eu tenho um amigo que uma vez ele me confessou que quando ele brigava com a esposa dele, ele ficava às vezes dias sem falar com a esposa dele. Eu falei, cara, mas você consegue ficar sem falar um dia com a tua esposa? Consigo, eu fico indignado e eu não falo, porque, né, ela tem que entender. E eu lembro que uma vez, numa discussão com a minha esposa, quantos discutem aí com a esposa? É só eu? Não, todo mundo, né? Todo casal, né? Todo mundo discute com a esposa, com o esposo, é normal. E eu lembro que eu tentei fazer isso. Eu falei, eu não vou falar com a Help. Ela tem que me entender. Então eu vou, dar um gelo nela, vou ficar sem falar. E não demorou 10 minutos. Não consigo ficar sem falar com a minha esposa.
mesmo em uma briga, mesmo em uma discussão. É assim com Jesus, irmãos. Às vezes, Deus não te fez nada. Pelo contrário, Ele fez tudo, né? Mas às vezes a gente culpa Deus. Porque a gente briga com alguém, a gente discute com alguém, não vou mais para a igreja. Estou indo embora. Não quero mais. Vou chutar o balde, vou largar tudo. Mas o que Deus tem a ver com a tua discussão, com a tua briga com sei lá com quem? Deus não é culpado disso. Você entende que às vezes a gente culpa Deus, mesmo achando que não culpa, mas culpa. Então a gente precisa sempre estar em oração. A minha estratégia de oração é orar todo o tempo. Eu não consigo orar 1 hora, 2 horas. Hora de 10 em 10 minutos. Hora de 20 em 20 minutos. Hora de meia hora, que seja. Mas ora. Eu estou no trabalho, eu estou orando. Eu estou no meu carro, eu estou orando. Principalmente no meu carro. Meu carro é o meu quarto de guerra, vamos dizer assim. Sempre orando. Sempre buscando. Adore com sinceridade. Olha só, Jéssica, você falou, né? Está aqui, antes mesmo de ela saber. Adore com sinceridade. O louvor conecta o nosso coração ao de Deus. Você entende, irmão, a importância do momento de louvor? Por que tem um momento de louvor? Você já parou para perguntar isso para você ou para Deus? Por que tem um momento de louvor? Eu já vi gente falando que ia para a igreja só no momento da palavra, que não gostava do momento de louvor. Então não gosta da Bíblia também, né? Porque está na Bíblia dizendo para a gente louvar. E que Deus habita no meio dos louvores. Mas você entende o real propósito do louvor? O real propósito do louvor é conectar a igreja, nos conectar com o coração de Deus, com Deus, com aquilo que Deus quer entregar para a gente, né, naquele dia, naquela noite. Esse é o propósito. E claro, render graças ao Senhor. Agradecer a Ele, a exaltar, até porque a gente precisa fazer isso. Isso não faz bem para Deus, faz bem para a gente. Então a gente precisa adorar com sinceridade. Em Salmos 4 fala, entre na presença dEle com ações de graça. Dai graças e bendiga o seu nome. Eu coloquei uma observação aqui para falar para vocês. Eu gosto de usar os momentos que eu tenho assim para aquilo que umas ideias que eu tenho, umas observações que eu tenho, e isso cabe muito bem aqui. Hoje mesmo eu prestei atenção nisso. Muitas pessoas não cantavam no momento do louvor. E eu já fui assim. Já fui muito assim. Tem um louvor novo na igreja, eu não sei a letra do louvor. Eu vou ficar que nem uma estátua parado e apreciar, vamos dizer assim. Mas a Bíblia fala que aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. E por que eu não dou liberdade? Então, essa observação é para você entender que no momento do louvor, você pode até ficar calado, mas precisa haver um movimento. Movimento dentro de você. Movimento que, dentro de você, você está adorando o Senhor. A minha estratégia quando tem um louvor novo leio a letra. Não tem a letra, deu algum problema no data show. Eu tento cantar de qualquer jeito, irmãos. Eu vou na raça, tento. Não importa se eu errar a letra, mas eu estou adorando o Senhor. Então, por que eu não vou entregar a adoração que Ele é digno? Porque eu vou entregar uma mixaria de uma adoração que nem sai desse teto aqui. Você entende? Não estou chamando a tua atenção, não. É só uma observação, gente. Então, assim, se renda, se entregue. Me veio à mente agora o casal aí, quando estava namorando. Você não conhecia a tua esposa. Você não conhecia o teu marido. Quando você casou, você descobriu que a tua esposa coloca papel higiênico do lado que você não gosta. Que o teu esposo aperta
o creme dental no meio e você não gosta. Que o teu esposo deixa a toalha molhada em cima da cama e você não gosta. Mas antes de você casar, você se entregava totalmente um ao outro. E esse totalmente, entendam aí, né? Por favor, né? Você entende que, cara, olha isso. Quando a gente namora, a gente se entrega por completo. Quando a gente casa, aí a gente descobre que tem, né? Não é tudo aquilo, né? Que tem alguma coisa, né? Tem os defeitos, as falhas. Daí a gente não se entrega mais por completo. Aí tem... minha esposa não sabe quanto eu ganho. Meu esposo não sabe quanto eu gasto no salão de beleza. Deus está falando. Vocês entendem isso, irmãos? O momento do louvor é isso. Você é noiva. Tem que haver uma paixão. Tem que haver um fogo queimando no nosso coração, ansiando pela volta dele, por Jesus, pelo noivo. Não importa se fala errado. Não importa se canta errado. Mas adora o Senhor. Se renda a Ele. O segundo ponto que eu coloquei aqui é... Peraí. Não, vamos voltar um pouquinho, falta um exemplo aqui. Pense em uma fogueira. Se você parar de colocar lenha, o fogo apaga. Da mesma forma, precisamos alimentar nosso relacionamento com Deus todos os dias. Lembre disso. Lembre dessa fogueira, do exemplo dessa fogueira. Remova as cinzas que sufocam o fogo. Quando a gente vai fazer churrasco aí, cadê o irmão do churrasco? Cadê? Ali, irmão Everton. Irmão Everton trabalha com carnes, fazendo merchan já dos irmãos. Quando vai fazer o fogo na fogueira, todos aí que fazem churrasco, você deixa lá aquelas cinzas? Ou você tira aquelas cinzas? Tem que tirar a cinza. Porque senão a cinza vai fazer com que o fogo não pegue. E se pega e demora para pegar e aí às vezes pega e apaga de novo. Tem que remover as cinzas. E as cinzas aqui representam tudo aquilo que entulha a nossa vida. Tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus. Tudo aquilo que nos afasta de Deus. Que nos impede de ser apaixonado por Jesus. Lucas 10, 41 ao 42 fala assim: o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A gente até canta sobre isso, né? Né, Natália? A gente canta sobre isso. Empolga, levanta a mão, como Maria. Canta aí. Canta, igreja. E disseste a ela, esta é a boa parte, que nunca será tirada. A gente canta isso. Mas a gente vive distraído. Não é verdade? Irmãos, eu já falei isso aqui, mas talvez alguém não estava quando eu falei. Eu dou sempre esse exemplo. Tem uma coisa que me incomoda em qualquer lugar, em qualquer plataforma, é cabo. Ai, meu Deus do céu, às vezes me dói na minha alma quando o cabo está enrolado em forma errada. Ou quando o irmão vem aqui e pisa no cabo. Eu sempre falo para o pessoal do louvor, o cabo não foi feito para ser pisado. Não foi. Ele foi feito para manter, né, o som funcionando. Mas é uma coisa que me distrai, que me impede de me entregar, de me render totalmente, Senhor. O que eu faço hoje? O irmão pisou no cabo, eu te louvo, te exalto, te adoro, Senhor.
as tuas misericórdias duram para sempre. Então a gente tem que identificar aquilo que nos distrai, aquilo que nos afasta do Senhor. Irmãos, o pessoal do mundo aí não fala assim, a vida é uma só, ela tem que ser vivida. Eu falo isso para você, mas da forma correta. A vida é uma só, mas tem que ser vivida da forma correta, sem distração, e sempre apaixonados pelo Senhor. Jesus lembrou Marta que nem tudo é essencial. O que tem te distraído de buscar a Deus? Tem distraído você? É os teus filhos? Coloca eles para fazer uma viagem ali na pracinha, né? Na pracinha de Piraquara. Às vezes a gente não tem condições de enviar para outro lugar. Envia para a praça. Envia para a tia. Meus pais eram assim. Quando queria um tempo dos filhos, mandava a gente de castigo para uma tia nossa que era vegetariana. Passava uma semana sem comer. Jejum para mim não era problema naquele tempo. Não comia mesmo. Mas o que tem te distraído? Às vezes é o teu ministério. Às vezes é o teu chamado que está te distraindo da presença de viver a plenitude da presença de Deus. E Deus te deu o chamado, deu o ministério, mas é a gente que não sabe lidar com a coisa. Às vezes a gente acha, já viram alguns lugares, vai ficar gravado isso, né? Então, você fazer o quê? Já passou em alguma rua que tem uma igreja com uma placa bem grande assim, ministério, igreja tal, ministério do pastor tal. Já viu isso? Cara, o ministério não é do pastor, o ministério não é do Ronaldo, não é do Robson, não é de ninguém, o ministério é de Jesus. Esse ministério, Ele nos deu sim, mas para a gente cuidar disso. Mas às vezes a gente deixa isso distrair a gente. Quantos aí, né? Quantos já perderam a bênção, né? Já saíram até dos caminhos do Senhor por causa de ministério. Ministério não é tudo. Na verdade, ministério não é quase nada. O que é realmente, o que vale, o que importa é o nosso relacionamento com o Senhor. E claro, com os irmãos. Até porque a gente é igreja. E para ser igreja, precisa ter pessoas. Às vezes a gente é tão... Como é a palavra? Quando a gente quer tudo para a gente, como é a palavra? Fugiu? Egoísta. A gente adora o Senhor, a gente busca o Senhor, a gente é conhecedor da palavra, tudo tal, mas a gente não quer ter relacionamento com as pessoas. Bom, eu já fui muito assim. Eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu sempre tive dificuldade de chegar... Oi, Cristian, tudo bem? Como é que você está? Oi, irmão, tudo... Eu sempre tive muita dificuldade com isso. Eu esperava as pessoas chegarem em mim para me poder falar alguma coisa. A minha esposa sabe, a família da minha esposa sabe. Quando eu fui conhecer os pais dela, gente, eu não falava com ninguém, porque as pessoas não falavam comigo, eu não falava também. Eu era assim, não queria me relacionar com as pessoas. Isso só mostra que a gente tem alguma ferida que precisa ser tratada. Confesse e abandone pecados. Pecados, irmãos, é a maior distração que nos impede de viver apaixonados por Jesus. Não tem como eu não falar isso. Não é verdade? O pecado é isso. É uma barreira que nos afasta, que nos impede de chegar ao Senhor. Salmos 51:10 fala assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável em algumas versões. O que isso quer dizer? Irmãos, sempre com o coração puro. Alguém te machucou, alguém te feriu, ou você machucou alguém? Irmãos, pede perdão para o Senhor. Libera perdão para a pessoa, porque no mundo espiritual você fica preso a essa pessoa. Um antigo colega de trabalho da Help, uma vez
abriu para ela lá no trabalho que odiava o Macedo lá, né, o bispo lá, e odiava, e que não sei o quê, não sei o quê. Ela percebeu que o cara odiava mesmo, sabe? Aí ela falou, pelo Espírito Santo, né? Falou para ele, mas você já parou para pensar que vocês estão ligadinhos? Vocês estão um pertinho do outro? Porque é isso. Quando a gente não perdoa, a gente vive grudado um no outro. Você pensa naquela pessoa, você dorme pensando naquela pessoa, você cria circunstâncias na tua mente, na tua cabeça com aquela pessoa. Gente, eu já fui muito ferido. Teve um período que eu não conseguia dormir, porque o meu cérebro não desligava, pensando naquilo que tinha me feito. E naquelas pessoas. Entreguei até para Satanás, para vocês terem uma ideia. Eu puxei de volta, né? Pedi para o Senhor resgatar de volta. Mas só para vocês entenderem que quando a gente não perdoa, você vive abraçado com a pessoa e não sabe. Então precisa liberar perdão. Simplifique sua vida. Priorize o reino de Deus em tudo. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a você. Gente, a gente complica muito a nossa vida, né? É trabalho, é família, é tanta coisa, tanto probleminha, que às vezes a gente tem que... Às vezes não, a gente precisa simplificar e algumas coisas até ignorar, sabe? Faz que nem eu. Irmão pisou no cabo, olha para o outro lado. E vai. Simplifica. Entrega tudo para o Senhor. Que cinzas, que entulhos vocês precisam remover, você precisa remover para o fogo de Deus brilhar novamente no teu coração. Que entulho, que cinzas vocês precisam tirar do coração para novamente ter aquela paixão em fazer as coisas para o Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente é apaixonado pelo Senhor, a gente gosta de ajudar, a gente gosta de servir as pessoas, a gente gosta de fazer tudo para o reino. Porque a gente não olha para os defeitos. Dá uma olhada aqui, ó. Vocês estão vendo as paredes da igreja é preta, certo? Com exceção desse pedaço aqui que é para o telão, que é branco. Durante o culto, se vocês olharem, assim rápido, de relance, você não vai perceber defeito nenhum. É preto. Tudo preto. Mas se vocês começar a prestar bastante atenção, focar em um lugar, você vai ver que tem um defeito. Esses dias eu estava aí embaixo, eu foquei naquele negócio lá. Aí pergunta para mim depois, o que o pastor pregou? Não lembro. Por quê? Porque eu estava focado naquele negocinho lá, o tamanho do problema. Desse tamanhinho que passando uma tinta resolve. Mas porque eu estava focando no lugar errado, eu não lembro o que o pastor pregou. Entende? Então foque em Jesus. Tire os entulhos, as cinzas que impedem você de viver a plenitude da paixão por Jesus. Terceiro ponto. Vocês estão me entendendo, gente? Está tudo certo? Conecte-se a outras pessoas. Sei que eu já falei isso, mas dentro disso aqui, busque apoio. Gente, ninguém vive sozinho. Lembra lá da pandemia? Quando todo mundo fica em casa lá, mas a gente precisava do motoboy para entregar comida para a gente. Mesmo aqueles que falam, não preciso de ninguém. Mas você precisa de alguém para matar o boi, para cortar a carne para você. Você precisa de alguém para colher lá o arroz lá para a gente ter na nossa mesa. Então sempre a gente vai precisar de pessoas. E aí às vezes a gente está passando por dificuldade, está passando por problema e se fecha. Irmãos, quando a gente se fecha, já viu a churrasqueira? Vamos lá para a churrasqueira. Quando você está fazendo fogo ali, acendeu o fogo. Mas se você tapar a churrasqueira, o que acontece?
apaga o fogo. Por quê? Porque não há oxigênio ali dentro. A gente precisa de oxigênio. A gente precisa de oxigênio aqui da terra, no mundo físico, e a gente precisa de oxigênio espiritual para a gente permanecer vivo, para a gente permanecer com a chama acesa dentro de nós. Amém? Hebreus 10, 24 a 25 fala assim: importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. O dia de quê? O dia da volta do Senhor. Então, irmãos, quantos de nós já saímos da igreja e a gente nem olhou para o lado, nem olhou para o irmão do lado, nem sabe quem veio na igreja? Eu sempre, no momento do louvor ali, eu dou um visu assim, na nave da igreja, para me ver se está faltando alguém do louvor, ou se está faltando alguém que tem o costume de vir para a igreja, mas não veio naquele dia. Então, pessoal do louvor, fica a dica, estou de olho, hein? Sei quem veio e sei quem não veio. Aí a gente vem, às vezes, na igreja, e a gente não sabe, às vezes nem dá paz para ninguém. Então, se importe com as pessoas. É por isso que a gente tem um alcance social, porque a igreja entende que a gente precisa se preocupar, se importar com as pessoas. Participe ativamente, como em Atos 2:42. Lembra lá de Atos 2:42? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Sirva com amor. Sirva com amor. Use os dons que Deus te deu para abençoar as pessoas. É isso que a gente faz como Ministério de Louvor. É isso, servir a igreja. Servir vocês, levando a igreja a adorar o Senhor, conduzindo cada um de vocês a adorar o Senhor, a se render. Claro, irmãos, havia 2 ladrões na cruz, a gente sabe isso. Um aceitou, quis Jesus, o outro não. Ele resistiu. A gente pode resistir também à presença. Imagine carvões numa churrasqueira, separados. Eles esfriam rápido. Coloca um carvãozinho ali, um outro ali. Vai acender? Vai. Mas ele vai se apagar. Mantenha o calor. Assim é a nossa vida espiritual em comunidade. Quando a gente está junto. Hoje mesmo. Vocês não sentiram? A comunhão, a gente juntos, irmãos, como igreja. A gente adorando ali, o fogo. A brasa vai lá em cima e a gente consegue sentir a presença manifesta do Senhor. 4, me agilizando aqui. Dependa do Espírito Santo. Peça por renovo. Ele está disponível para a gente. Peça o renovo. Às vezes você está aí, cansado, fadigado de tudo que você faz, de tudo que você tem vivido, e você não abre a boca para pedir um renovo do Senhor. Por isso que há aquela canção, né? Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu
necessita mais de ti. Nós necessitamos dele. Amém? Permaneça conectado. João 15:5 fala assim: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Viu como a gente necessita dele? Seja sensível à voz do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apague. Diga comigo, não apague o Espírito. Estão me entendendo? Para a gente concluir. O pessoal do louvor pode subir. Queria que você ficasse de pé. Aleluia. Deu até vontade de cantar de novo. Renova-me, Senhor Jesus. Feche teus olhos, igreja.